agradecermos por mais uma semana, mas por cada momento, por cada 24 horas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 11. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Eu vou reler só um trechinho. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Eu escutando, e hoje peguei uma energia fantástica, né? Diz que o sorriso é como uma vela acesa que você deixa outro acender nela. Se você deixar alguém acender na sua chama, a sua chama nunca vai apagar. Quando a gente está no ritmo, no caminho certo, não há desgaste de energia, há compartilhamento de energia, num modo em que a chama aumenta. Mas quando a gente sai num desvio e acha que está fazendo o certo, poupando energia, aí a gente gasta, ao invés, a gente pensa que está aguardando e vai crescer, mas é diferente o plano material do plano espiritual. A energia espiritual, ela cresce quando a gente compartilha. E as coisas materiais têm um momento de partilhar, mas antes de partilhar tem que ter algo para partilhar. E esse algo depende muito, a manutenção dele, do nosso equilíbrio ao trabalharmos com os bens materiais. Equilíbrio não quer dizer avareza. E também não quer dizer dispêndio. Como o pessoal diz, dinheiro não aguenta desaforo. Então, tem a parte que é do nosso karma e tem a parte que dentro do nosso karma vem o equilíbrio da manutenção. Isso é o plano material, que deve ser harmonizado ao plano espiritual, em que a energia nossa, quando partilhada, ela cresce. E quanto mais partilhada, aí lembre-se, é diferente só partilhar por partilhar, é como o dinheiro, é despender. Como eu disse, bloquear, gastar energia para bloquear é gastar energia. E partilhar energia é aumentar a chama. Então, gastar é quando a gente desvia a energia
do fluxo dela. Aí ela diminui e a gente cansa. Partilhar é deixar a energia seguir o curso. Aí ela cresce em nós e com quem recebe. E aí é um ponto também relevante, né? Não bloquear a energia, estar no afã de partilhar energia, mas compreender o que é partilhar e o que é gastar. Porque na partilha cresce, no dispêndio cansa. Daí o desvio, por exemplo, às vezes um tema, sexo. O sexo, como uma energia bem utilizada, flui. Quando ele vira uma fuga da realidade, um modo de manipulação dos outros, uma forma de querer dominar pelo corpo, uma forma de querer se afirmar pelo corpo, provavelmente ele é um dispêndio e cansa. Então a energia do sexo desvirtuada cansa. A energia do sexo devidamente partilhada aumenta a chama. Boa. O problema é que a gente tende a desvirtuar. Nas dificuldades emocionais, usar as questões espirituais como coisas, como moeda de troca. E aí fica difícil. Por que a gente está entrando nessa temática? Pelo texto, ó. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que há de fazer os outros felizes. Pode levar a uma primeira noção de que viver cumprindo a vontade espiritual é viver a vida dos outros. E podemos até estar enganados, tanto que a gente está fazendo um evangelho aqui para refletirmos juntos. Mas eu escutei sexta-feira de um colega que ele disse para a filha dele que tem 9 anos, assim, minha filha, se ame, primeiro ame a você, para depois você amar alguém. E ele disse que a menina só fez dizer, né papai, tá certo. Ela não entende. Ele diz, por quê? Porque quando a gente se ama, isso não é egoísmo, não é egocentrismo. A energia em relação conosco, ela aumenta e ela extravasa e a gente sente até a necessidade de partilhar. Quem se aproxima, sente. E por que a gente tem que refletir sobre isso? Porque muitas vezes, olha, como é sutil. Tem gente que diz, o relacionamento acabou, eu vou me matar. Ou então, você não me quer, eu vou lhe matar. Isso é amor. Olha, tem até um livro muito bom chamado Isso Não É Amor. Olha, a minha vida são meus filhos. Não, a sua vida é a sua vida. Quero só dizer que espiritualmente seus filhos são espíritos de Deus como você e que foram confiados a você para você assumir a sua responsabilidade para com eles. Mas você morrendo, eles, se for da vontade de Deus, eles vivem. Aconteceu outro dia, um casal ia trabalhar, acho que em Goiânia, cedinho, ela grávida, com 9 meses, a próximo parto, esperando, né, marcada aí a cesariana. E eles bateram no caminhão baú, morreram os dois, ela caiu, a barriga se rasgou, e a criança nasceu, não quebrou nada, normal, nem para a incubadora foi. Essa parte de viver ou não, aí não é conosco. Agora, a parte dos outros, né? Agora, a parte de viver bem ou não, é conosco. Porque compete a nós estarmos sempre tendo atenção para compreender a vida e qual é o nosso papel hoje.
juntando várias 24 horas de cumprimento de papel, aí um dia a gente vai ver o papel da vida. A vida é hoje. Então, amar-se, relacionar-se consigo, faz com que a energia cresça, extravase e faz com que a gente ame com realidade os outros. Eu acho que um exemplo não vai mal. Muito bom, por exemplo, ler sobre codependência. Que às vezes a pessoa diz, olha, eu lhe amo e dei a minha vida por você. Talvez se essa pessoa que está dizendo isso fosse bem sincera com ela ia olhar lá para dentro, ia ver que tem uma baixa autoestima, que tem uma dependência afetiva. E que ela sabe que tem alguns dotes para manipular o outro para estar perto dela. Ela sabe que tem gatilhos mentais, por exemplo, como o gatilho da reciprocidade, em que você dá e o outro se sente na obrigação de retribuir. Ela não está se dando para ninguém, não. Ela usa sexo, ela usa comida, ela usa tudo. Atenção para manipular. Para que aquela manipulação mantenha a pessoa perto dela. E mais ela vive a vida da pessoa e está dizendo que deu a vida pela pessoa. É mentira. Ela está dando a vida pelo baixo ego dela. Porque quando aquela pessoa está perto dela, ela se sente valorizada. Aí ela confunde isso com amor. Ela diz que está fluindo amor, mas não é. Ela está fluindo egoísmo baixo, que é trabalhando o ego material para o futuro, querendo prender os outros, escravizar emocionalmente os outros, dizendo que está vivendo pelos outros, mas na verdade ela fica mantendo o outro perto porque o outro é um espelho para ela olhar e se sentir valorizada pelo olhar do outro, pela aprovação do outro, que ela é bonita, porque ela é boa, porque ela é legal. E ela quer olhar no olhar dele e ver o quê? Ela tem baixa autoestima, ela precisa ser confirmada. Ela quer ver no olhar do outro o quê? Que ela é bonita, legal, que ela é boa. Mas se ela se amasse, ela saberia que é uma criação perfeita, a nível no sentido de que já nasceu com tudo o que precisa para vivenciar o amor, a paz e a felicidade, praticar o que é bom, o que é justo e o que é belo. E aí ia conviver. Mas não. Às vezes em coisas simples. Por que você está martirizando o corpo assim? Não, porque eu gosto. Às vezes eu vejo, e nada contra, às vezes eu fico me perguntando, por que, às vezes, eu olhando uma pessoa muito cheia de tatuagem, porque dá dor, né, para fazer, a imagem, fura o nariz, cerrou os dentes, a pessoa, não, eu sou assim e tal, e chega no meio dos outros, é diferente. Mas quando eu fui olhar, tem um grupo que ela anda que todo mundo faz. Aí digo, ela não é diferente, ela é diferente aqui. Lá ela lutou para ser igual, para ser aceita. Por que ela lutou para ser aceita? Porque dentro dela ela já não se sentia aceita.
Então, concluindo o Evangelho, Cláudio chegou. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação do que a de fazer os outros felizes. Ele fala pudesseis por isso, porque para fazer o outro feliz, você tem que se amar e ser feliz. Porque se ficar nesse negócio de dizer o que importa é a vida do outro, é porque você talvez não esteja sendo amoroso. Você quer ser confirmado pelos olhos do outro. Você está fazendo para ser visto. Você está carente e está dizendo que isso é amor. Aí quando começa a ter conflito, você trava. Porque não há como uma árvore desvirtuada dar bom fruto. Ou você se entende e entende o que é que você está fazendo, ou então o resultado não vai ser bom. Então, o Evangelho, a beneficência. Prestar atenção. Concluindo, como Cristo disse lá no livro do irmão X, Boa Nova. Diz: Pedro, tu já desenvolveu o reino de Deus dentro de ti? Meu papel é esse. Se você tiver desenvolvido, as coisas vão funcionar bem. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para